Tarde, boa tarde. Vamos ver quem está aqui comigo. Quem está me acompanhando, vou vir para cá. Vou ficar um pouquinho alto aqui. Aí. Oi, Beth, tá bom, amor? Tudo certo por aí? Como é que estamos de calor aí na Brasília? Por aqui tá pegando fogo, gente. Tá muito quente. Eu vou derreter aqui. Vou esperar uns minutinhos. Eu fiz o link e acabei não conseguindo mandar antes aqui. Tava dando um bugzinho, mas deu tudo certo. Muito bom. Calor demais, né, Beth? Meu Deus. Onde vamos parar? Eu vou preparar aqui minha água. Quem for chegando por aí vai dando um oi. Me fala se o som tá bom, se a imagem tá legal. Tá tudo bem? Enquanto o pessoal vai chegando aí, vou só postar que nós estamos aqui, né? Que tá todo mundo curioso para saber por que essa mulherada tá emagrecendo tanto. Iniciando aqui mais uma live, a live 2 da turma 2 do 15D, pré-carnaval. Então hoje eu vou passar para elas as estratégias novas que nós vamos utilizar. Tá todo mundo aqui, ó, entrando, chegando, todo mundo ansioso para saber como que nós vamos continuar essas nossas estratégias. Então, vou dar seguimento, depois eu conto para vocês, porque os resultados vocês já sabem, né? Tá todo mundo assim, ó, com a balança lá embaixo. A balança só cai nesse grupo aqui. Feliz demais. Iniciando aqui mais uma live, a live 2. O Ale tá muito frio aí, então? Nossa, Deus, hein? A gente queria só um pouquinho desse friozinho aí. Bom, mulherada, vamos começar então? Vamos começar com tudo. Vamos trazer aí as nossas novidades, né? Para que vocês também possam dar sequência nesse 15D. Trazer para vocês aí como que tá a nossa continuidade nessa semana pré-carnaval aqui. Então, vamos lá. Vou trazer para vocês aí todo o nosso processo. Bom, primeiramente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu já estou aqui preparada com o meu café, não almocei ainda, mas vou fazer depois da live. Fico muito feliz, né, do compartilhamento de vocês ali dentro do grupo. Eu acho que isso é enriquecedor, isso ajuda bastante e facilita muito o meu trabalho, principalmente. Porque vocês conseguem auxiliar todos ali, vocês conseguem, né, trazer as experiências de vocês, e eu acho que isso é muito gratificante. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente é seguir a cetogênica. Então, eu quero relembrar algumas coisas aqui que eu acho que é extremamente importante. Nós vamos dar sequência nessa cetogênica. No entanto, nós vamos agregar valores a isso aqui, ou melhor, diminuir refeições para poder colocar e potencializar através do jejum, tá? O que eu acho que é importante? É muito importante a gente seguir as regras. Então, seguir quais os alimentos são permitidos, entender ali a minha saciedade, entender, às vezes, né, o que eu estou conseguindo fazer. Tenho certeza que muitas vezes, né, que muitos dias, a gente não vai conseguir fazer 100%. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor dentro das condições que eu tenho, tá bom? Então, para relembrar, está mesmo, Beth, a turminha está bem entrosada, e isso é muito legal. Né? Eu acho que isso é muito importante e é muito gratificante também, porque o grupo consegue andar, né? E isso ajuda, um ajuda o outro ali, um contribui com o outro, e vai trocando as experiências e não deixa de desanimar, porque eu acho que isso é muito importante. Então, o que eu quero relembrar com vocês, tá? Nós vamos continuar mantendo a quantidade de proteína de 25 gramas. Nutri, por que nós vamos manter? Porque durante todo esse período dos 15 dias, nós vamos utilizar a cetogênica
como uma forma de estratégia. Então, a cetogênica ela vai se manter aqui durante todo esse período, tá? É muito importante que eu mantenha as gorduras boas. Então, que eu tenha lá azeite, abacate, que eu tenha as castanhas, que eu consiga usar os queijos, mas em menor quantidade, que eu consiga trazer, né, essa quantidade, esses alimentos com gorduras boas para o meu dia a dia. Eu preciso ter verduras, eu preciso ter legumes, eu preciso ter as frutas permitidas. Então, é importante a gente lembrar que não entra arroz, que não entra aveia, que tem algumas frutas que não fazem parte. Mas eu sei, gente, que tem momentos da nossa vida que a gente não tem nada em casa a não ser uma banana, tá? Eu entendo muito bem disso. Mas o que vocês conseguirem manter, o que vocês conseguirem adequar em relação à questão da estratégia de usar somente as frutas permitidas, de utilizar somente os alimentos que foram determinados. Isso ajuda muito no processo, tá? Isso ajuda muito. Quando eu pensei na cetogênica, quando eu pensei no jejum, eu pensei de uma forma que eu pudesse né, trazer essa perda de peso, então entender como isso acontece, então gerar essa perda de peso, mas ao mesmo tempo trazer de uma forma saborosa, gostosa, que pudesse facilitar aonde você estivesse. Na turma passada nós tivemos aí, né, pessoas de fora também, então tinha gente do Japão, tinha gente do Canadá, e que tem essas dificuldades, principalmente porque nas regiões, dependendo do lugar onde está, acaba não conseguindo tantas variedades assim, tá? Uma das coisas que às vezes é importante é o fato de podermos, ó, acho que melhorou, hein, gente? Ó, deu-se a luz. É o fato de podermos utilizar os alimentos congelados, porque muitas vezes os alimentos congelados eles não são benéficos. Então, assim, o que eu preciso pensar? Antes do congelado do que nenhum, tá? Antes do congelado do que nada, porque melhor o congelado, ele vai me trazer um pouco mais dessa quantidade de nutrientes. Eu tive perdas na preparação, mas eu mantenho. Então, para essas frutas que fazem parte da cetogênica, mantenha, né, o foco nelas, mantenha-se utilizando elas, tá? Porque faz a diferença. E a partir de agora, vocês vão perceber isso aí com mais intensidade. Por que eu falei que antes não era para realizar o jejum? Que era para tentar fazer a refeição, mesmo sem fome. Porque agora nós vamos colocar esse jejum. E vai ser importante vocês respeitarem os dias que são de jejum e os dias que não são de jejum, para que o resultado possa ser eficaz, tá? Então, tudo é muito estruturado, tudo é muito pensado de uma forma que vocês vão conseguir atingir isso. Nós estamos vendo aí os pesos, né, diminuírem consecutivamente. Então, todo mundo está tendo perda de peso. Deu uma paradinha em alguns casos agora, mas agora é a hora da gente poder estruturar. Então, vamos manter, tá? 25 gramas de proteína em cada refeição que eu for fazer. Ai, Nutri, eu vou quebrar o meu jejum aqui às 10 horas da manhã. O que eu faço? 25 gramas de jejum, 25 gramas de proteína. Então, 25 gramas de proteína nesse horário da quebra do jejum, tá? Por que isso é importante, meu povo? Porque nós vamos ter a quantidade proteica, nós vamos manter essa quantidade proteica para que a gente possa ter saciedade e que o corpo continue trabalhando durante todo esse processo. Nutri, eu vou comer às 10 horas da manhã e vou almoçar meio-dia. Meio-dia eu preciso de 25 gramas de proteína. Então, qual que é a minha sugestão? Que você faça essas 25 gramas das 10 horas da manhã de uma forma líquida, porque o líquido, ele absorve mais rápido. Então, se eu tomar um whey, se eu bater, às vezes, o leite em pó, se eu comer o iogurte com leite em pó, tudo isso vai gerar, tudo isso vai trazer esse processo, certo? Então, é muito importante manter as 25 gramas. Então, 25 gramas de proteína em cada refeição que eu for realizar, tá? Nós vamos fazer dias intercalados de jejum associado à questão da cetogênica. Nossa, Nutri, por que nós não vamos fazer a semana inteira de jejum? Porque, na verdade,
o jejum, ele precisa de um tempo para o seu organismo. Então, eu vou explicar um pouquinho dele, tá? Eu vou explicar um pouquinho do jejum, dos efeitos, né? Do porquê que a gente vai praticar, do porquê que a gente vai realizar esse jejum. E aí vai ser importante a gente seguir isso de forma bem eficaz, tá? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, então não quero esquecer de nada. Então, eu fiz aqui algumas orientações para vocês sobre o jejum. Gil, parabéns, viu? Parabéns pelos seus menos 4 quilos. E que seja assim, ó, só o começo isso aí. Porque eu acho que é muito importante. Parabéns para todas vocês que estão engajadas, que estão perseverando, né? Em meio a todas as dificuldades, as festas, o brigadeiro, o bolo, a batata. Eu sempre estou ali acompanhando, né? E eu acho que isso também ajuda a manter um pouco. Muito bem. Então, não façam jejum nos dias que não está programado, ok? Então, nós vamos fazer esse jejum nos dias que for para ser feito esse jejum. Então, eu vou explicar um pouquinho do porquê que nós vamos jejuar. E quando que começou essa história de jejum? O que aconteceu? Como iniciou? Qual que é o fundamento? Então, para nós, o nosso objetivo aqui no Grupo 15D poder jejuar com o objetivo de diminuir a quantidade de calorias ingeridas e, ao mesmo tempo, perder peso. Gente, eu vou contar um caminho sem volta para vocês, tá? Eu estou com rinite atacada já faz uma semana, e por mais que eu faça as coisas naturais todas, ela tá persistente, ela não tá indo embora. Mas a minha é por fungo, por bolor, porque eu fiquei num lugar que tem bolor já faz 15 dias e essa semana ela atacou. Então, eu tô sentindo pouco gosto, sabe? Aquela coisa ruim, não é Covid, atacou a sinusite, atacou a rinite. E aí, eu comecei a dar um saborzinho um pouco melhor no meu café, porque o café tava muito ruim, coisa que eu nunca senti. Então, eu comecei a colocar, sabe o quê? Então, às vezes eu coloco um pouquinho, assim, ó, umas 2 colherinhas de chá no café de leite em pó. Porque é ao mesmo tempo. Mas aí, para quem tem, né, a distensão, para quem tem o desconforto com leite em pó, não é legal. Mas eu costumo colocar, porque aí parece um cappuccino, e aí dá um sabor um pouco melhor no nosso café. Então, esses dias tá difícil tomar um café puro, né? Tá tudo congestionado aqui. Mas bora lá, então, jejuar. E aí o leite em pó não entra no jejum, tá? Café tem que ser sem leite em pó. Então, só vai entrar café com leite em pó quando não estiver de jejum. Agora, se tiver de jejum, café puro pode tomar toda hora. Então, assim, ó, existem 3 motivos, 3 caminhos pelos quais nós fazemos jejum. Pela questão evolutiva, pela questão biológica ou pela questão religiosa, tá? E aí nós vamos utilizar aí essa questão de fazer a evolução, né, desse jejum. Então, ao longo de 200 mil anos, né, a nossa espécie, ela evoluiu em relação a esse processo de jejuar. Então, existia naquela época, né, na época do Homo sapiens, muitas privações relacionadas à questão da alimentação. Então, existia, né, uma ausência ali do sucesso com a caça, então eles tinham que caçar, eles tinham que buscar o alimento, eles tinham que plantar, às vezes tinha uma escassez no método de conservação, na forma como que eles armazenavam esses alimentos, porque eles não tinham geladeira, né, não tinha fogão para cozinhar, então, assim, tinha essas dificuldades. Foi lá que surgiu a famosa carne de lata. Gente, eu amo carne de lata, né, a carne de porco que é feita na gordura de porco, que é armazenada na gordura de porco. Então, através de tudo isso, né, dessas dificuldades que eles enfrentavam, nós acabávamos, né, os nossos ancestrais acabavam tendo uma necessidade maior. Então, qual que era essa necessidade que eles tinham? De ter mais eficiência energética, então de acumular um pouco mais de energia no nosso organismo, tá? Cada vez mais o nosso corpo, ele armazenava, e nesse armazenamento ele tinha um comprometimento relacionado a essa questão da energia, né, do trabalho que ele ia fazer. Então, ele precisava ter uma energia para quê? Ele precisava ter uma eficiência nessa energia
para ter a energia necessária para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse viver em repouso, tá? O que acaba acontecendo? Então, nós fomos moldados para termos um alto rendimento, sem altas quantidades de alimentos. Então, o nosso corpo foi preparado ao longo de todos esses anos para que pudéssemos ter um alto rendimento sem precisar de termos grandes quantidades de alimento associado. Então, nós conseguimos, tá, viver, trabalhar, se exercitar sem uma necessidade muito grande aí de colocar esses alimentos ao longo dos nossos dias, certo? Então, na verdade, eles praticavam o jejum de forma involuntária e inconsciente. Eles comiam quando eles tinham o alimento, quando eles conseguiam caçar, quando essa caça era um sucesso, e quando não havia uma escassez ou não houvesse pragas ali, né, no plantio deles, na lavoura deles. Um ponto que era muito comum, tá? Um ponto que se tornou comum aí ao longo do tempo foi a prática do jejum pela oração. E essa prática, ela se mantém até hoje, né? Ela vem seguindo aí durante todo esse tempo, todo esse processo, e eles jejuavam muitas vezes para poder trazer, como se eles estivessem fazendo um sacrifício, para que os sacerdotes pudessem, né, auxiliá-los, para que eles pudessem olhar esse sacrifício deles e entender ali o que realmente estava acontecendo. Eu estou aqui sofrendo, preciso de uma graça. E até hoje ele é utilizado dessa forma, tá? Então, assim, era uma forma de poder encurtar o caminho com Deus, né, para ter essa purificação. Joyce, por que a gente precisa saber disso? Porque muitas vezes as pessoas, elas olham o jejum e elas entendem que o jejum é simplesmente fazer uma privação. É simplesmente parar de comer. Mas existe hoje, na modernidade, uma forma de você melhorar essa qualidade, tá, do jejum, de você jejuar da forma correta e que ela possa ter resultados benéficos na sua vida. Então, com o aumento aí, né, com o surgimento da globalização nos últimos 30 não, né, foi muito mais de 30, né, nos últimos anos aí, nos últimos tempos, o que acabou acontecendo? As pessoas foram incentivadas, porque as indústrias precisavam consumir, então elas foram incentivadas a preparar, né, mais refeições, porque a indústria está oferecendo. Então, o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar na indústria, e eles produzem esses alimentos lá, chega de uma forma muito fácil na sua casa, você consegue comprar com muita facilidade, você consegue ter essa disponibilidade com muita facilidade. E o que acaba acontecendo nesse processo todo? Acaba tendo maior de refeições ao longo do dia, se alimentar a cada 3 horas. Existe aí se alimentar a cada 3 horas, é importante. Então, eu preciso comer uma fruta, preciso fazer meu pãozinho com leite, eu preciso fazer uma refeição no almoço, à tarde é a hora da merenda, à noite eu preciso jantar, e antes de dormir eu preciso fazer uma refeição. E nesse ponto, nós deixamos de ter, tá? Nós deixamos de ter a capacidade fisiológica de diminuir, né, ou de poder observar essa questão da quantidade de alimentos. Então, nós passamos a comer antes da fome, nós passamos a se alimentar antes que o nosso corpo pedisse ou necessitasse. Então, eu já programava a minha refeição para antes de sentir fome. Ó, a Ale colocou uma coisa ali que é muito legal, né? Depois que eu comecei a fazer os desafios, ela eliminou 25 quilos, gente. Parabéns para ela. Né? Já faz um tempinho que ela faz. E nunca mais sofri de rinite. Curou completamente. Mas você sabe, fazia muito tempo que eu não tinha a minha. E aí eu fiquei exposta a esse valor vários dias. Então, assim, eu achei que nem fosse acontecer. Porque faz muito tempo que eu não tenho. Mas aí foi um pouco forte. Então, eu tenho muita alergia no olho, e já descobri que é do bolor também. E todas as vezes que ela ataca, às vezes com mais intensidade, logo depois vem a rinite. Então, a fase clínica agora é essa coriza, essa coisa ruim. Mas a mudança alimentar. Inclusive, gente, vocês se preparam que hoje vai sair um Nutri News, tá? Lá no Instagram, falando exatamente sobre isso.
sobre a utilização, que é em primeira mão para vocês, tá? A primeira mão para vocês, Babi, ó, fica de olho. Vai sair lá uma associação que, né, eu achei um estudo que compara os efeitos do extrato de gengibre com a loratadina, que é o medicamento mais utilizado aí no caso da rinite. Então, se preparem que em 2 minutos eu vou contar a estratégia para vocês lá. Provavelmente mais no final da tarde acaba saindo. Bom, então, a tendência, tá? Era não prestar atenção se eu estava com fome ou se eu estava saciado. Era despertar o relógio para que eu pudesse comer. Então, a tendência era desperta, que agora é a hora de comer. Almocei meio-dia, come lá, 3 horas da tarde. Comeu às 3, 6 horas tem que jantar. 9 horas tem que fazer um lanche, porque 10 horas você vai dormir. E aí, nós acabamos reféns dessa globalização. Nós acabamos reféns deste processo de alimentos e acabamos esquecendo de ouvir a nossa sensação fisiológica, tá? Quando eu falei para que todos, né, fizessem várias refeições ao dia, é porque nesse momento eu quero que o resultado do desafio, que o resultado desses 15 dias, ele seja eficaz. Mas que eu preciso respeitar essa vontade aí, eu preciso respeitar a necessidade fisiológica de fome e de saciedade do meu corpo, tá bom? Então, nós temos hoje, eu vou contar para vocês, nós temos diversos tipos de jejum, e aí eu vou ensinar vocês a realizar esse jejum de uma forma eficaz. Para quem já participou em outros desafios, acompanhou um pouquinho disso, mas eu quero trazer para vocês assim, ó, uma forma que vocês nunca, né, ou algo que vocês nunca souberam, mas que vai ser extremamente importante, tá? Durante todo o tempo que vocês estiverem realizando o jejum. Então, baseado em todos esses protocolos para perda de peso, o jejum intermitente foi a estratégia, né, é a estratégia que está sendo muito utilizada e diversas práticas, tá? Diversas práticas. Quando nós estamos jejuando, né? Existem várias formas de poder fazer esse jejum, existem várias formas de estarmos, né, associados aí a esse processo alimentar. Então, eu preciso colocar esse protocolo ativo. Eu preciso manter, tá, esse protocolo de uma forma que ele vai trazer o benefício do emagrecimento. Tudo bem até aqui? Tudo? Então, vamos focar agora no nosso processo. Então, relembrando, dieta cetogênica se mantém todos os dias. Então, até o dia 28, dieta cetogênica maravilhosa, linda e perfeita. Lembrando que eu preciso focar em mais gorduras boas. Não entra arroz, não entra mandioca, não entra cará, não entra inhame, não entra batata, não entra batata doce, não entra batata inglesa. Eu preciso focar nos alimentos liberados. Não entra banana, não entra mamão, que mais? Não entra açaí, né? Teve alguém que perguntou do açaí. O açaí, pessoal, eu quero até colocar isso, por quê? Porque apesar de sermos, né, de termos, na verdade, uma quantidade de alimento assim natural, né, que ele é um alimento natural, ele é adicionado de guaraná, ele é adicionado de outras substâncias, tá? E na maioria das vezes ele tem xarope, e ele acaba tendo um xarope ali com uma qualidade de, né, muitos nutrientes ruins associado à composição natural que ele tem. Então ele nunca está sozinho. Se for um açaí puro, raiz, que não teve adição de nada, aí vocês podem estar utilizando ele de uma forma que seja eficaz, tá? Bom, então, como que nós vamos fazer? Lembra que a Beth botou uma fotinho lá para vocês hoje? Lembra? A foto que está lá, né, mostrando raízes, batata, mandioca, cará, inhame, nananã. Então, amanhã vai ser o dia de comer aquilo lá, hein, minha gente? Amanhã vai ser o dia. Amanhã vai ser o dia de consumirmos esta iguaria, tá?
Só que lembrando que a quantidade é de 60 gramas, certo? 60 gramas. Então, 60 gramas no dia. Amanhã vai ser um dia low carb, certo? Então, amanhã vai ser um dia que vocês estão liberadas para consumir aí algum alimento, né, que normalmente a gente não estava consumindo. Vai chegar o dia amanhã, Beth, vai chegar o dia. Então, amanhã vai ser esse dia. Como que eu vou fazer essa refeição? No mesmo esquema, tá? Eu vou fazer a refeição colocando os mesmos alimentos, sempre no mesmo esquema. Então, eu não posso mudar os tipos de alimentos. Não posso comer arroz nesse dia. São só aqueles alimentos que estão lá liberados, tá? São só aqueles alimentos liberados, certo? Então, amanhã, vocês podem fazer carne, legumes, as frutas que estão permitidas na cetogênica, mais 60 gramas aí de uma raiz ou um tubérculo, batata, cará, inhame, mandioca, tá? Nutri, eu quero comer 60 gramas no almoço. Posso? Posso. E posso comer 60 gramas no jantar? Não posso. Então, eu vou comer em uma refeição só. A Betinha tava com spoiler lá, né, Ale? Ela tava com os spoilers aí. Bom, em uma refeição vai ser o momento que nós vamos fazer isso. E vou mandar lá no grupo para vocês poderem acompanhar, que eu fiz um esqueminha, que agora eu não sei onde eu coloquei, tá aqui. Um esqueminha de jejum para a gente poder fazer associado aqui. Então, tem um cronograma de jejum que nós vamos seguir, tá? Então, amanhã, sexta-feira, dia... Mentira, gente! Já comecei um negócio errado. É hoje, sexta-feira, dia 22, dia 21. Já comecei errado aqui. O babado. Então, hoje, na sexta-feira, tá? Eu gostaria que vocês já fizessem a última refeição de vocês aí às 18 horas, certo? Às 18 horas. Então, fazer a última refeição às 18 horas. Por que às 18 horas? Porque aí eu já vou preparar um jejum de 14 horas para amanhã. Então, vai ser de sexta, que é 21, para sábado, 22. Então, esse aqui vai ser muito de buenas, porque vocês vão fazer a última refeição às 6 da tarde e vai quebrar essa refeição amanhã às 8 horas da manhã. Nutri, eu posso fazer minha refeição às 8? Pode, só que 10 horas você tem que comer, tá? Você tem que fazer 14 horas de jejum de hoje para amanhã. Então, independente do horário que for sua última refeição, você vai precisar fazer, depois de 14 horas, uma primeira refeição. Aí a Alessandra perguntou, posso colocar, abrir a janela com whey? Pode abrir a janela com whey, tá? Pode abrir a janela com whey, porque vai facilitar bastante esse processo. Então, vai ajudar bastante dentro desse caminho. É aquilo que eu falei. Se eu tomar às 10 horas da manhã o whey, provavelmente, meio-dia e meia, 1 hora, eu consigo fazer a próxima refeição. Não é para passar, tipo, 5 horas, 6 horas sem se alimentar. É para poder manter mais ou menos o ritmo que vocês vêm fazendo ali na quantidade, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu não errei mais nenhum aqui. Aí, no próprio sábado, tá? No próprio sábado, nós vamos quebrar o jejum aqui. No dia 22, nós vamos iniciar outro jejum às 18 horas e nós vamos até o domingo, dia 23, às 10 horas da manhã. Aí nós vamos fazer 16 horas de jejum, tá bom? Então, de hoje para amanhã, de amanhã para domingo, vai ficar mais corridinho, mas vai ficar fácil. Bom, quando for na segunda-feira, que vai ser dia 24, tá? Nós vamos finalizar a última refeição às 18 horas e vamos até o dia 25, que é terça-feira, fazendo 18 horas de jejum. Excelente. Excelente. Aí, quando for na... Peraí. Dia 26, tá? Que vai ser
na quarta-feira, dia 26, nós vamos iniciar aqui, fazer a última refeição às 16 horas, e nós vamos quebrar o jejum aqui às 12 horas do dia 27. Então, deixa eu corrigir aqui, porque aí vai ficar fácil para eu mandar para vocês. 27/2, às 12 horas, então inicia na quarta-feira. Deu para entender, gente, como nós vamos fazer? Vocês ficaram com dúvida? Eu vou recapitular, tá? Acho que agora tá certo. Acho que agora tá certo, dá até para colocar um de 22 aqui agora. Ó, então vamos lá, de novo, comigo. Então, hoje, dia 21/2, nós vamos iniciar, fazer a última refeição às 18 horas. Isso aqui é uma sugestão de horário, tá? Então, às 18 horas, amanhã às 8 horas da manhã eu faço minha refeição. Ok. Nutri, eu quero fazer às 20 horas. Então, amanhã às 10 horas eu vou fazer a minha refeição. Às 16, para fazer um de 16 horas, nós vamos começar amanhã, dia 22, às 18 horas, e vamos abrir a janela no domingo, às 10 horas da manhã. Então, nós vamos fazer de 16 horas de jejum. Na segunda-feira à noite, tá? Domingo, você quebrou o jejum, você faz todas as refeições depois. Domingo, segunda-feira, desculpa, à noite você vai fazer a sua última refeição. Aí na terça-feira, dia 25, meio-dia, você faz a primeira refeição, que vai totalizar 18 horas. Gente, depois se tiver algum erro que alguém achar, vocês me avisam, tá? Parece que agora está certo. Na quarta-feira, dia 26, nós vamos fazer a última refeição às 16 horas. E na quinta-feira, dia 27, a gente inicia comendo ao meio-dia. O que vai ser muito importante durante todo esse processo, tá? Nós vamos quebrar o jejum sempre com uma proteína. Sempre com uma proteína. Então, que seja com whey, ou que seja com frango, ou que seja com ovo, eu sempre vou quebrar o meu jejum com 25 gramas de proteína, tá? Então, essa é a nossa regra. Durante o jejum, tá? Durante o jejum, eu vou precisar manter água com gás, posso manter o café sem leite em pó, sem adoçante, posso tomar chá, tá bom? Mas mantenha-se hidratado. Exatamente, Ale, o importante é vocês fixarem na quantidade de horas que vocês têm que fazer, independente do horário que fecha a janela, independente do horário que vai abrir a janela. Eu coloquei aquele quadradinho ali como uma sugestão para que vocês possam seguir ao longo dessa semana. Então, que dia que eu começo, que dia que eu termino. Então, aonde eu vou abrir a janela e aonde eu vou fechar a minha janela de jejum, tá? Durante todo o período, nós estaremos trabalhando com cetogênica, com exceção de amanhã, que vocês podem consumir aí uma alimentação normal. Então, amanhã posso fazer uma receita low carb, posso fazer um bolo com farinha de amêndoa, posso usar, às vezes, um adoçante para poder preparar, posso comer um chocolatinho, eu posso fazer, além da mandioca ou da batata, posso fazer um escondidinho, eu posso fazer uma batata saltê. Então, assim, eu posso utilizar minha criatividade para poder utilizar, tá? Posso fazer um kebab, né, que é quentinho aí, molinho e tal. Então, vocês podem utilizar. Não pode ultrapassar a quantidade de 60 gramas, tá? Essa quantidade não pode ser ultrapassada. Então, isso vocês têm que tentar manter. Certo? Todos os demais dias, vocês estarão fazendo cetogênica. E é muito importante quebrar o jejum com 25 gramas de proteína. Então, essa é a nossa regra, 25 gramas de proteína. O café à prova de balas, se ele for consumido durante o jejum, excelente essa pergunta, ele quebra o jejum calórico, tá? Então, nessa semana, nós estamos fazendo o jejum calórico. Então, não é interessante utilizar o café à prova de balas, que é aquele café que a gente coloca gordura e coloca canela. Então, café puro mesmo, café raiz, tá? Não café Nutella. Então, café super, super raiz. Isso também vai ser importante. Então, assim, observem o que nós vamos, né, utilizar
durante esse período. Durante o jejum, água, tá? Então, mesmo que eu pare de fazer minha refeição às 16 horas, eu preciso tomar bastante líquido, eu preciso, né, eu posso tomar aí água com gás, água normal, água com gás e limão, até limão eu posso colocar, chá de qualquer erva e o café também eu posso consumir, tá? Regra do jejum que a gente nunca fez em nenhum momento, quebrar com 25 gramas de proteína, ok? E eu preciso lembrar de tomar a minha quantidade de água. Isso vai fazer uma diferença. A quantidade de água que você tem vai fazer uma diferença. Então, assim, coloque em garrafa para poder gelar, coloque em garrafa que você vai lembrar dessa quantidade, tá? Porque isso eu acho que vai ser muito, muito importante. Então, é importante também, né, seguir todo esse processo, certo? Durante toda a semana cetogênica. Então, cetogênica, que a gente vai precisar consumir. Ô, Rose, se eu não me engano, é shot, é isso, né? Então, no jejum, o shot também não entra, tá? O shot, caso alguém esteja tomando aí, ele só vai entrar se você, a hora que você for quebrar o seu jejum. Então, vou quebrar 10 horas da manhã. Você pode tomar o shot, logo em seguida você pode utilizar a proteína. Combinado? Eu preciso que vocês tomem muita água, hein? Muita água mesmo. Por quê? Porque essa água vai ajudar a desinchar, essa água vai ajudar a hidratar um pouco mais o corpo de vocês, tá? O que mais? Estão lembrando das 25 gramas de proteína, lembrando da quantidade de água que nós precisamos. Se vocês conseguirem se exercitar, vai ser extremamente importante, porque esse exercício ele vai gerar para você aí uma queima de gordura maior, então vai fazer você perder peso, que seja 15, 20 minutos por dia, tá? Então, foca nisso aí para a gente poder conseguir aí eliminar. Muita verdura, muita salada, muito legume, né? Isso é a base do nosso prato. Não esqueçam de utilizar as 4 colheres de sopa de azeite para poder temperar ou para poder preparar ali. Então, precisa ter essas 4 colheres de sopa de azeite no almoço, precisa ter essas 4 colheres de sopa de azeite no jantar, tá? Ou de óleo de abacate, porque é isso que vai garantir ali a quantidade de gorduras boas que nós vamos consumir. Combinado? Alguma dúvida, mulherada? Alguma pergunta? Vamos ver se temos algumas dúvidas por aqui. Ó, e vamos continuar, tá? Vamos continuar se pesando, quem consegue se pesar aí todos os dias, até para poder acompanhar. Eu fiquei de falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, ó, o peso, ele pode oscilar muito, 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 muito. Então, essa oscilação, ela é uma oscilação normal. O fato de perder 2 quilos, 3 quilos no início, faz com que vocês possam, tá? Estabilizar, porque na verdade eu estava um pouco inchado, então agora eu perdi um pouco mais de peso e agora o corpo vai parando. Então agora a gente mudou essa e continuar. Então é muito comum acontecer dessa forma, tá? É muito comum a gente poder né, manter esse hábito ali para a gente poder seguir, tá certo? Então vamos, né, focar no peso. O peso é um parâmetro, ele não é vamos dizer assim, o padrão ouro da nossa vida, mas ele é um parâmetro para saber de onde nós saímos e para onde nós queremos chegar. Mas ele pode sofrer oscilações aí no meio do caminho, tá? Bom, eu vou mandar o planner lá no grupo agora para vocês, tá? Para vocês saberem aí os dias que vai seguir. E sobre o próximo desafio, né? A Babi colocou ali sobre o próximo desafio. O que acontece? Dia 28 inicia o carnaval. Se todo mundo falar para mim que vai iniciar logo no sábado, aí a gente consegue iniciar. Eu acho que a maioria vai viajar, né? Então vai estar descansando. E talvez começar na quarta-feira de cinzas, tá? Mas aí eu vou jogar isso lá no grupo, fazer um avançado do avançado, certo? Não vai ser uma bomba super, não. Vai ser o avançado. Aí a gente pode até fazer um especial de jejum aí, que eu convido as meninas do outro 15D para poderem fazer também, né, junto com demais estratégias.
tá? Então, eu vou formular isso direitinho e ao longo da semana eu coloco a proposta lá para vocês para a gente poder seguir, para a gente ver a quantidade de datas, enfim, certo? Mas a ideia é que vocês continuem. Eu acho que o grupo traz um engajamento muito bom. Então, eu vou juntar os dois grupos aí, porque vai dar, nossa, vai dar pano para manga, gente. Porque vocês são muito boas, assim, poder interagir, poder trazer, né, informações aí. Eu acho que isso também é importante. Muito bem. Nesse intervalo, pode, mas aí eu vou gravar um videozinho para vocês, tá? Que eu vou disponibilizar lá para poder contar para vocês o que vocês vão fazer. Pode manter a cetogênica aí, nesse intervalo do dia 29 até o dia 4, se não me engano. Ah, esse mês não tem 29, né? É dia 1º. Então, do dia 1º até o dia 4, e aí a gente tenta organizar isso, eu tento deixar mais ou menos prontinho para a gente poder seguir. Às vezes a gente faz um período um pouquinho maior, aí a gente vai pensando aí também, né, para poder fechar o mês e tal. Vamos pensar aí com carinho, tá? Então, cetogênica com jejum essa semana, vou mandar o planner para vocês. Tenho certeza que vocês vão arrasar, continuam tomando bastante água, focando nas proteínas. Nada de carboidrato aí nesses dias, os doces não estão liberados, mas amanhã nós temos aí uma mandioquinha, uma batatinha, então usem com sabedoria, tá certo? Meninas, muito, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês aqui. Eu sei que nesse horário, né, é mais corrido, às vezes, para algumas pessoas, mas eu resolvi colocar agora para não deixar para mais tarde e a gente já poder iniciar o jejum, senão não daria tempo, tá? Mas qualquer dúvida, é só me chamar no meu grupo que eu vou conversando com vocês. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Obrigada a vocês. E até daqui a pouco eu mando lá tudo para vocês no planner. Tchau, tchau.